Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Chaves para o Crescimento Cristão. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, nós queremos lhe presentear com este brinde gratuito, o livro Dicas para Resistir à Tentação. Para adquirir este material, você só tem que acessar o link resistir.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 9 8159 5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Ouvi falar de alguns turistas que estavam visitando alguns lugares na Europa. Eles viajavam juntos numa van e paravam em lugares diferentes. Eles não tinham um guia turístico. Eles faziam perguntas sempre que chegavam a um novo lugar. Eles queriam visitar alguns lugares onde estiveram personalidades como Calvino, Lutero, aonde nasceram e viveram pessoas históricas, e chegaram a um lugar pitoresco, uma vila entre a França e a Suíça. Eles estavam tirando fotos e olhando ao redor, e viram um homem sentado na praça da cidade. E perguntaram, algum grande homem nasceu nesta aldeia? E ele respondeu com seu sotaque francês, não, apenas bebês. Aqui não nasceu nenhum grande homem, apenas bebês. Sendo assim, não importa a sua idade, se você tem 9 ou 90 anos. Se você aceitou a Cristo, no início, você é um bebê. É um bebê cristão. E isso é normal, é maravilhoso. Você renasceu. Mas você não quer continuar sendo um bebê. É uma tragédia encontrar pessoas que são cristãs há anos e que não cresceram em sua fé. Não deveria ser desse jeito. Paulo fala sobre isso. Em 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Os bebês são fofos e adoráveis, ainda assim são muito egoístas. Poderíamos chamá-los de criaturas carnais. O que passa na cabeça de um bebê? Ele quer se sentir confortável, quer se divertir, quer ser alimentado. Ele quer estar limpo. Veja, os bebês não se importam como você está. Há algo que posso fazer por você? Eles são egoístas. E é comum que um recém-convertido pense, eu não quero ir para o lago de fogo, eu quero ir para o céu. Então você está preocupado com si mesmo, e isso não é errado. Mas ao amadurecer como cristão, é necessário superar essa fase, abandonar o pensamento egoísta e carnal, começar a se alimentar com comida cristã mais substancial. Bem, hoje falaremos sobre as chaves para o crescimento cristão. Há coisas que podemos fazer para incentivar esse crescimento, assim como há coisas que impedem esse crescimento. Primeiramente, Jesus disse em Marcos 4:26, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e assim sucessivamente, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então a semente faz o quê? Ela brota, mas não permanece a mesma. Ela cresce. Você sabia que foram encontradas sementes de feijões na tumba do rei Tutankhamon? Eles as colocaram ao sol com um pouco de umidade e calor, e elas germinaram. Tinham 3.000 anos de idade. Como é possível que Deus armazene a essência da vida em uma semente como essa? E milhares de anos depois, nas condições ideais, ela ainda cresce.
Então, o segredo sobre o crescimento que Jesus nos revela é que nas condições adequadas o crescimento é natural, mas se houver negligência, não há crescimento. Aí sabemos que há um problema. Bem, existem 7 chaves para o crescimento. Não há tempo para vermos todas hoje. Mas há 7 chaves para o crescimento espiritual. E, basicamente, quando um bebê nasce, ele precisa das mesmas 7 coisas: comida, ar, exercício, família, limpeza constante, descanso e amor. Bom, eu não tenho 7 dedos, então você tem que imaginar as 2 últimas. Mas essas são as chaves. Se uma pessoa fizer essas coisas regularmente, ela vai crescer. Você quer crescer espiritualmente? Então faça essas coisas. Bom, a primeira é comida. Que tipo de comida, hein? É a Bíblia, isso mesmo. Temos que nos alimentar da palavra de Deus. 1 Pedro 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Você se transforma naquilo que ouve e que vê. Você é aquilo que a sua mente absorve. Se quer que haja uma mudança em você, é necessário mudar a sua alimentação. Me refiro a mental. O que você come mentalmente? O que lê? O que assiste? Você está se enganando se assiste coisas ruins e acha que isso não te afeta, que não tem nenhum impacto negativo, que não molda seu caráter. A verdade é que somos aquilo que nossa mente absorve. Dizem que nós somos o que comemos. Também é assim no espiritual. E a maioria de vocês já sabe onde vou chegar. A coisa mais importante que podemos fazer é ler a Bíblia. Dedique tempo regular à leitura da Bíblia. Faça disso prioridade. Por acaso você quer ter mais fé? Quer que ela seja mais madura? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Jó disse: estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Os bebês precisam ser alimentados com uma colher. Mas, conforme vão crescendo, eventualmente, colocamos a colher na mão do bebê. Também os colocamos em uma cadeirinha alta. Nós tentamos ajudá-los. Colocamos a colher na mão deles, depois na boca deles. Mas é normal jogarem a colher para longe e porem a mão mesmo na comida e enfiarem na boca. Às vezes, colocam no ouvido e no nariz. Ainda estão aprendendo a se alimentar sozinhos. E é bonitinho, não é? Mas depois você tem que tomar um banho e limpar o chão todo. Mas depois de se tornarem adultos, se continuam a fazer isso, não parece mais normal. Não é? Temos que nos alimentar sozinhos? E há muitos bebês cristãos por aí. Vejam, eu não quero que se ofendam, mas é necessário dizer. Muitos cristãos bebês só se alimentam uma vez por semana. Eles não se alimentam sozinhos em casa. Se você é um cristão maduro, você tem um plano pessoal de estudo bíblico. E nenhum de nós tem desculpas para não termos um, a não ser que não seja prioridade para você. Mas, neste caso, seu relacionamento com Deus vai sofrer. Temos muitos recursos para lermos a Bíblia hoje em dia. Há estudos focados nos evangelhos, por exemplo. Há outros que focam na história, outros na cronologia bíblica, outros na fé, graça e esperança. Existem milhões de maneiras diferentes de estudar a palavra de Deus. Então não há desculpas para dizer que não sabemos estudar a Bíblia. Se você quer, dê um jeito. E nos últimos dias, passaremos pelo tempo de angústia. Seremos questionados quanto ao que acreditamos. Precisamos estar prontos para responder a qualquer um que perguntar sobre a razão da nossa esperança. Temos que defender o que acreditamos. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele não disse: só um momento, eu preciso procurar uma Bíblia. Não, estava tudo em sua mente. Ele respondeu imediatamente: está escrito, está escrito. Jesus não recitou as Escrituras usando algum tipo de poder sobrenatural para isso. Um poder que não esteja disponível para você, não. Da mesma forma que ele citou a Bíblia para o diabo, você pode fazer o mesmo. Ele aprendeu no colo de sua mãe. Ela ensinou-lhe a palavra. Provavelmente aprendeu canções bíblicas, estudou quando adulto. Era costume dele ir à sinagoga aos sábados. Ele lia as Escrituras provavelmente todo sábado.
Era algo constante, ele sempre estava armazenando a palavra de Deus em sua mente. E se nós queremos ser maduros e capazes de lutar a boa luta da fé, precisamos nos concentrar na palavra de Deus e saber no que acreditamos. Quando o diabo vem nos tentar, Deus nos dá grande força por meio das suas promessas, para que por meio delas possamos nos tornar participantes da natureza divina. Memorize as promessas de Deus. Estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Jeremias disse: achadas suas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Por que a palavra é tão importante para alguém que se apaixona por Jesus? Porque Cristo é a palavra viva. Quando dizemos que amamos a Bíblia, não estamos nos referindo a um mero livro. Dizer que ama a Bíblia é dizer que ama Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amar a palavra é amar Jesus. Eu o quero na minha vida. Se você anseia por Jesus, qual é a coisa mais prática para tê-lo em sua mente? Ler sua palavra. Todos nós alimentamos nossas almas, mas com o quê? Isaías disse no capítulo 55, verso 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? A gente gasta o nosso dinheiro, mas não com o pão certo. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Isaías não está falando de comida aqui. Ele está falando sobre satisfazer a alma. Coma as coisas que satisfarão a sua alma. Aquilo que você lê pode não ser o alimento correto. É interessante que estejamos vivendo em uma época do mundo em que a Organização Mundial da Saúde afirma que há um aumento da fome mundial. Parece que 11% da população mundial, que hoje é mais de 7 bilhões de pessoas, está com fome e piorando. Isso é estranho com toda a comida que há no mundo hoje. Chega a ser paradoxal e irônico, porque também vivemos numa época na qual não apenas há milhões de crianças famintas, mas em regiões prósperas do mundo, há crianças morrendo não de fome, mas de doenças relacionadas ao consumo de alimentos errados. Elas estão comendo, mas não o alimento correto. Elas comem, refrigerante, açúcar, calorias vazias, o tempo todo. Sabe, há uma verdadeira pandemia de diabetes tipo 2. Comam aquilo que é bom, mas muitos cristãos não alimentam a mente com boa comida. Só com fast food. Pergunte a muitos cristãos sobre seriados e filmes, e eles saberão te dar detalhes sobre essas coisas. Eles alimentam suas mentes com essas coisas. Portanto, este é o ponto mais importante com relação ao nosso crescimento espiritual. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, o livro Dicas para Resistir à Tentação. Você só tem que acessar o link resistir.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 9 8159 5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Eu agora mencionarei alguns pontos sobre como crescer com a palavra. Ouça. Leia. Vamos ler alguns versos rapidamente. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então temos que ler a palavra. E se você não sabe ler, você pode ouvir a palavra. Ao irmos à igreja, não apenas lemos, mas também ouvimos a palavra. Quando estou dirigindo, eu ouço gravações bíblicas. Eu também ouço a rádios cristãs. Temos a Bíblia em CD e outras 1000 maneiras. Você também pode ouvir a Bíblia inteira pela internet, se você estiver online. Ouça a palavra. E sabe, eu também gosto da maneira como algumas pessoas leem a palavra. Elas pronunciam muito bem. E se você quer aprender a pronunciar versículos difíceis da Bíblia, ou nomes e lugares difíceis, ouça essas pessoas lerem o texto. Aí você aprende como é. Sempre será benéfico. Bem, ouça, leia, escreva.
Certa vez alguém disse: o lápis mais curto é mais longo do que a memória mais longa. Se você anota o que escuta, especialmente com relação à Bíblia, você vai se lembrar de muito mais. Por exemplo, se eu te perguntasse o que preguei há um mês atrás, provavelmente ninguém aqui lembraria. E ainda que alguém se lembrasse do tema, dificilmente lembraria de algum trecho dele. Provavelmente teria dificuldades. Você só lembra de 5 a 8% do que ouviu há 2 semanas atrás. Sabia disso? Mas se você fizer anotações, isso sobe para 20%. Você se lembrará de mais coisas porque o sistema armazenou aquela informação de uma maneira diferente em seu cérebro. E eu também descobri que não basta ouvir e escrever. Você tem que dizer. Compartilhe o que aprendeu com outras pessoas. Muitos me perguntam como eu lembro tanto da Bíblia, mas eu não sei tanto assim. Certa vez alguém perguntou para J.N. Andrews se ele já havia memorizado toda a Bíblia. Ele disse não. Mas se o Novo Testamento fosse destruído, eu saberia de cor. Consegue imaginar isso, memorizar o Novo Testamento? Muitos me perguntam como eu lembro de tantos textos. Ora, é porque eu cito o tempo todo, eu o divido com os outros. Assim, o meu cérebro os armazena de uma maneira diferente. Ao dizer, você não está apenas escrevendo, não está apenas lendo. Você está memorizando também. E quer memorizar ainda mais? Então pratique aquilo que você está dizendo. Provérbios 4:20. Filho meu, incline seus ouvidos às minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarde-os no íntimo do seu coração, pois eles são vida para aqueles que os encontram e saúde para o seu corpo. Muito bem. Número 2, precisamos respirar para crescer. Respiramos para viver. Assim que o bebê sai da barriga da mãe, o médico se certifica do quê? De que ele está respirando. Eu estava lá quando nossos filhos nasceram, e você sempre fica meio apreensivo pela primeira respiração. Quando você escuta aquele chorinho, isso te deixa triste? Não, pois ele está vivo. Certo? Se você não aprender a respirar, veja, você pode comer ou beber 2 vezes ao dia, mas respirar tem que ser o tempo todo. A Bíblia diz: orai sem cessar. É absolutamente essencial. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. A palavra pedir em grego é uma continuação do ato de perguntar. Viva uma vida de pedir. Veja o que Paulo diz em Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, todo, sempre. Ore sempre, caminhe sempre com Deus, isso te ajuda a crescer. Veja, dizem que vivem em lugares em que o ar não tem boa qualidade, tem seu crescimento prejudicado. Precisamos de ar fresco. As pessoas mais altas do mundo vivem em montanhas, onde há ar puro, tanto na Escandinávia quanto na África. Ar puro ajuda a crescer. Já os pigmeus vivem em um vale. Então nós queremos estar onde o ar é bom. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é necessário para o crescimento. Uma vida espiritual sem oração, mais rápido que qualquer outra coisa, vai definhar e morrer. Então precisamos comer, respirar e nos exercitar. Crescemos através do exercício. Se o bebê se alimenta, se ele se exercita e se está respirando, ele não se preocupa em crescer, porque vai acontecer. É algo natural, você tem que exercitar sua fé. Mas o que isso significa? Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para exercer sua fé, todo cristão precisa compartilhá-la. Ninguém pode guardar sua fé sem dá-la.
Você só pode reter seu cristianismo se o der aos outros. Você o preserva dando-o. Não quer dizer também que todos sejam pregadores, professores, pastores. Ainda assim, todo cristão precisa compartilhar seu cristianismo. Por acaso você já encontrou um veterano de guerra? Eu já conversei com alguns. Por exemplo, eu já conversei com veteranos da Segunda Guerra Mundial. Se você pedir a um veterano que vivenciou Pearl Harbor ou o Dia D que conte sua história, em algum ponto na história eles vão começar a chorar. Isso porque eles passam a reviver a experiência. Quando você conta a outros o que Jesus fez por você, você revive essa experiência. E isso é reafirmado em sua própria vida. Você cresce em maturidade. 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Paulo estava agradecendo a Deus porque eles estavam crescendo em fé. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Eles compartilhavam sua fé, e isso os fazia crescer na mesma medida. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Veja, vencemos através do testemunho. Devemos dizer aos outros que Jesus Cristo é Senhor. Devemos proclamar e compartilhar isso com os outros. Isso firma a experiência em nossas próprias vidas. Se você quer ser cristão, precisa se envolver de verdade. Sabe, muitas vezes as pessoas param e não avançam. Elas nascem de novo, mas param por aí. Não crescem. Elas atrofiam. Anos atrás, um navio navegava pelo Mar do Caribe e a água estava bem agitada. E então o marinheiro acabou gritando: "Homem ao mar!" Naquela época isso era muito sério, porque aqueles navios antigos eram difíceis de manobrar. Havia o problema da correnteza e também dos tubarões. E ao ouvir o grito, uma pessoa correu para a polpa do barco e viu que havia um marinheiro na água. O capitão deu a ordem e eles deram meia volta naquele navio pesado. Mobilizaram a equipe de resgate, lançaram botes salva-vidas na água e com dificuldade conseguiram resgatar o marinheiro. Felizmente ele estava bem. Então puxaram para dentro do navio e todos ficaram muito felizes. Naquela época havia apenas 50% de chance de alguém ser resgatado. Então, assim que alguém gritava "Homem ao mar", todos se mobilizavam rapidamente para salvar a pessoa que havia caído. Bom, aí colocaram o marinheiro de volta e ele ficou lá, parado na beira do navio. Todos estavam muito felizes. Então içaram as velas novamente e recomeçaram sua jornada. Mas logo alguém grita de novo: "Homem ao mar!" O mesmo marinheiro caiu. Mais uma vez viraram aquele barco enorme, mobilizaram uma equipe, lançaram o bote salva-vidas. Tudo isso envolve muito trabalho, mas conseguiram resgatá-lo de novo. De volta ao navio, o capitão pergunta a ele: "Qual é o seu problema?" "Senhor, fiquei muito perto da entrada do navio." Muitos cristãos saem da igreja porque ficam parados na entrada dela. Depois de renascer em Cristo, não fique no berço. Não se contente apenas com leite, 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 leite. Precisa avançar para alimento sólido. Temos que continuar a crescer no Senhor. Busque uma experiência mais profunda. Faça alguma coisa. Procure por desafios. Claro, junto com Cristo. Uma visão melhor dele, para que possa crescer em conhecimento. Sabe, dizem que a planta que cresce mais rápido em todo o mundo é o bambu. Parece que o bambu pode crescer até 90 centímetros por dia. Realmente é uma velocidade muito rápida. 90 centímetros em um dia, isso é incrível. Eles medem o crescimento do bambu em quilômetros por hora. Pode crescer 0,00032 km por hora. Em um dia bom. De acordo com um dicionário de jardinagem, há aproximadamente 1.000 espécies de bambu. A maior altura já registrada nos trópicos é de 40 metros. E o interessante é que o bambu é uma gramínea, da família da grama.
E sabe por que é tão rápido? Porque está no ambiente certo. O bambu não cresce tão rápido no Ártico. Ele cresce no Equador, aonde há muito sol, aonde há muita chuva, em ilhas de solo vulcânico. Quando a condição é excelente, o crescimento é impressionante. E vale dizer que o bambu também serve para muita coisa. Se você seguir as regras, se pegar as chaves para o crescimento cristão, você vai crescer. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, o livro Dicas para Resistir à Tentação. Você só tem que acessar o link resistir.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 98159 5567. Até um próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Não haverá mais sofrimento. Isso é real, amigos. Essa dor e miséria em nosso mundo nunca foi o plano de Deus. Ele vai trazer as coisas de volta ao seu plano original. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão a terra. Porque tive fome e me deste de comer. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Não deixe seu futuro ao acaso. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.